Sr. Presidente, boa tarde a todos. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, é sempre um gosto ter-vos aqui, esta equipa que acompanha a equipa ministerial. Sra. Ministra, de facto, passaram mais de 6 meses sobre uma nova pasta do Ministério do Mar e gostaria de perguntar à Sra. Ministra se, de facto, do ponto de vista desta aposta, que é uma aposta que nós acompanhamos, naturalmente também o PSD, da criação desse Ministério, se, de facto, essa aposta é traduzida efetivamente num ganho do ponto de vista de investimento, visibilidade para o setor. Ou seja, porque, enfim, objetivamente todos conhecemos, é senso comum, é um lugar comum dizer-se das potencialidades do mar, da estrela que é o mar no nosso firmamento enquanto país, mas de facto precisamos de traduzir estes discursos em capacidade de investimento e era importante perceber, uma vez que estamos já com alguns meses decorridos, perceber de facto essa aposta, o que é que representa do ponto de vista da visibilidade para esse mesmo captação de investimento. Depois, é fundamental, enfim, do ponto de vista da legislação, foi conseguida, enfim, a lei de bases, já em 2014. É importante, de facto, conjugar isso com os instrumentos legislativos, nomeadamente através do Mar 2020, e, portanto, isso penso que está a ser conseguido. Mas gostaria de perceber, do ponto de vista destes instrumentos legais que permitem, de facto, este crescimento e esta janela de oportunidade, do ponto da situação de algumas áreas e gostaria de ser relativamente sintético para que a Sra. Ministra nos pudesse, de facto, esclarecer. Do ponto de vista das candidaturas Mar 2020, nós temos acesso ao calendário, efetivamente as medidas, de acordo com o calendário, muitas delas abriram agora em julho. Gostaria de perceber se, de facto, assim for. As que não estão abertas agora em julho, quando é que se prevêem que são de facto abertas e depois perceber qual é a perspectiva de investimento até ao final do ano. Ou seja, qual é o grau de execução que o Ministério prevê até ao final deste ano, do ponto de vista destas medidas que já estão abertas. E deixe-me dar-lhe aqui uma nota, ficarmos satisfeitos com o facto da medida arranque para a atividade dos jovens pescadores estar aberta em contínuo, ao contrário do seu colega, devia ter aconselhado o seu colega da Agricultura, que não permaneceu com essa candidatura em contínuo, mas de facto ficamos satisfeitos que isto é efetivamente o oposto do que foi feito relativamente à agricultura e parece-nos que é esse o caminho. Depois, Sra. Ministra, a legislação complementar à Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo. Em que ponto é que estamos? Qual é a avaliação que faz, efetivamente, a primeira avaliação que faz dessa lei? Outra questão tem a ver com a energia do mar, ou seja, aquele grupo de trabalho interministerial que foi criado, o prazo dos 4 meses do seu funcionamento está a terminar. Eu gostaria que a Sra. Ministra nos pudesse dizer quais são as principais conclusões, as mais-valias, o que é que resultou desse mesmo grupo de trabalho, uma vez que estamos, salvo erro, mesmo no final. Depois, Sra. Ministra, existem, enfim, todos sabemos, instituições de elevada categoria do ponto de vista da investigação marítima e essa colaboração entre o mar e essas instituições está prevista também no Mar 2020, mas gostaria de perceber como é que é possível aprofundar isso mesmo. Ou seja, se a medida que está prevista no Mar 2020 é suficiente para captar todo esse know-how de conhecimento que as nossas instituições têm e que é muito, e como é que nós podemos conseguir, de facto, potenciar isso muito mais. Depois, duas questões muito concretas, já foi aqui questionado, relativamente ao concurso público para o Mar Portugal, para o navio Mar Portugal, do ponto de vista da sua adaptação à pesca, salvo erro, na penúltima audição a Sra. Ministra falou que estava para muito breve, eu gostaria de fazer um ponto da situação relativamente a isso, se de facto já avançou o concurso público. Depois, o ponto da situação relativamente à candidatura da extensão da plataforma continental, ou seja, Portugal estava no pipeline, faltavam, salvo erro, 3 ou 4 países que estavam à nossa frente do ponto de vista da avaliação, perceber qual é a evolução que isso tem, ou seja, se de facto nós temos uma previsão que ainda seja analisado nesta legislatura, enfim, a previsão que existia era de facto essa, enfim, provavelmente até 2017, e gostaria de que a Sra. Ministra nos pudesse orientar sobre o assunto. Depois, mais duas questões de pormenor e uma relativamente ao Canal Panamá. Duas de pormenor que são importantes relativamente à questão da Marinha Mercante. Na última audição ficou-se com a ideia que o decreto-lei estaria a ser trabalhado até ao final deste mês. Em todo caso, a Sra. Ministra recentemente falou numas novas datas, percebi que seria mais para o final do ano. Gostaria de perceber se de facto estamos a final do mês, se resvalou e se resvalou, qual foi o motivo para que tal tivesse acontecido. Depois, relativamente à legislação náutica de recreio, também é um assunto muito importante
que é sempre perguntada, é fundamental, e gostaria que a Sra. Ministra também nos fizesse o ponto da situação. Relativamente ao Canal Panamá, e vou terminar, percebo a importância, percebemos de facto a importância do protocolo de colaboração, mas do ponto de vista, gostaria de perceber para os nossos portos, para a nossa economia, o que é que isso representa do ponto de vista de ganho, ou seja, porque vozes existiram que o Canal Panamá é muito importante, mas não será tão importante para Portugal, para a Europa, mas mais para a Ásia. E depois, essa necessidade que existe de adaptação, eventualmente, dos nossos portos, do ponto de vista logístico, do ponto de vista administrativo. Ou seja, já existe o levantamento do que será necessário para acomodar, efetivamente, o acréscimo, se é que vai existir, de navios que possam, de facto, vir para Portugal e, se assim acontecer, qual será a necessidade dos nossos portos para, do ponto de vista logístico e administrativo, poderem acolher estes mesmos navios. Muito obrigado, Sr. Ministro.